Tem momentos na vida que o tempo para. O coração congela, o suor frio escorre pela espinha e você sabe que ali, naquele segundo exato, sua vida pode acabar ou começar de novo. Foi exatamente isso que senti quando os faróis altos cortaram a madrugada na minha direção e uma voz rouca gritou pelo rádio: "Caminhão placa HXM 4891. Você tem 30 segundos para parar ou vamos atirar." E foi nesse momento de pânico total que minha boca se abriu sozinha e gritei: "Jesus Cristo, me proteja." O que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Meu nome é Roberto Silva Mendes. Tenho 47 anos e há mais de 2 décadas percorro as estradas do sul e sudeste do país com meu fiel Scania R450. Nasci em Londrina, no Paraná, filho de agricultor, e desde moleque sabia que meu destino estava nas estradas. Minha mãe, Dona Conceição, sempre dizia: "Filho, a estrada é perigosa, mas Deus tem anjos especiais para quem carrega o sustento das famílias pelo Brasil afora." Eu ouvia, mas achava que era só conversa de mãe preocupada. Como eu estava errado. Naquela madrugada fria de julho, eu transportava uma carga especial de equipamentos médicos de alta tecnologia saindo de São Paulo rumo a Porto Alegre. Valor segurado, 2,8 milhões de reais. Era uma das cargas mais valiosas que já havia pego na vida, e talvez por isso meu coração já estava meio inquieto desde que saí do galpão da empresa Meditech Solutions, lá na zona industrial de Guarulhos. No banco do carona, dormitava Thor, meu pastor alemão de 6 anos, companheiro inseparável desde que era filhote. Aquele cão tinha um instinto que me assombrava. Sempre que algo estava errado na estrada, ele acordava antes mesmo de eu perceber o perigo. Suas orelhas se arrepiavam, os olhos ficavam alerta e ele se posicionava como um soldado pronto para a batalha. Naquela noite, Thor estava inquieto desde que entramos na rodovia Presidente Dutra. Andava de um lado para outro na cabine, farejava o ar pela janela entreaberta e me olhava com aqueles olhos dourados, como se tentasse me avisar de algo que eu ainda não conseguia enxergar. A carga que eu levava não era comum. Aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos portáteis, equipamentos de UTI de última geração, tudo lacrado, monitorado e com seguro especial. O que eu não sabia é que essa carga tinha chamado a atenção de pessoas muito perigosas. Era por volta das 2h30 da manhã quando tudo começou. Eu estava passando pela região de Queluz, interior de São Paulo, numa parte da Dutra, onde o asfalto serpenteia entre morros cobertos de mata atlântica. A neblina começava a engolir a pista e a visibilidade ficava cada vez pior. Foi quando notei um Volkswagen Amarok preto no retrovisor. Nada demais, apenas mais um veículo na estrada. Mas alguma coisa me incomodava. Ele mantinha sempre a mesma distância, não ultrapassava, não recuava. Parecia que estava me seguindo. Thor levantou a cabeça e rosnou baixinho. Suas narinas se dilataram como se farejasse perigo no ar. "Calma, Thor", murmurei, ajustando o retrovisor. "Deve ser só impressão minha." Mas não era impressão. O Amarok me seguiu por mais de 40 quilômetros, sempre mantendo a mesma distância. Quando aumentei a velocidade, ele aumentou também. Quando diminuí, ele diminuiu. Era como uma dança macabra na madrugada. Decidi testar. Entrei no posto São José, em Lorena, fingindo que ia abastecer. O Amarok passou direto, mas eu vi pelo espelho que 2 homens estavam dentro dele. Um usava boné, o outro tinha uma barba espessa. Ambos me olharam quando passaram. Esperei 10 minutos no posto, tomei um café preto e comprei um salgado para Thor. O frentista, um senhor de uns 60 anos, notou minha atenção. "Algum problema, caminhoneiro?" "Não sei", respondi olhando para a estrada. "Acho que estou sendo seguido." Ele balançou a cabeça com conhecimento de causa. "Essa região tá feia, rapaz. Muita coisa estranha acontecendo por aqui. Semana passada, um colega seu parou aqui desesperado, falando que tinha 3 carros atrás dele. Nunca mais ninguém viu o homem." Um arrepio percorreu minha espinha. "Como assim nunca mais viram?" "Sumiu. Carreta, carga, tudo. A família registrou o boletim de ocorrência, mas a polícia não achou nenhum parafuso." Voltei para o caminhão com o coração acelerado.
Thor me esperava em pé no banco, alerta total. Quando liguei o motor, ele rosnou novamente, mais forte desta vez. Segui viagem, mas agora com todos os sentidos em alerta máximo. O crucifixo pendurado no espelho retrovisor, presente da minha mãe, balançava com o movimento do caminhão. Por algum motivo decidi rezar. Senhor, se existe perigo na minha frente, me dê sabedoria para enfrentá-lo. Proteja minha vida e me ajude a entregar esta carga em segurança. Não havia passado nem 15 minutos quando o Amarok apareceu novamente. Desta vez ele não estava sozinho. Um Corolla prata e uma S10 branca se juntaram à formação. Os 3 veículos me cercaram num triângulo perfeito. Um atrás, um na lateral esquerda e um à frente. Meu coração começou a bater como um tambor de guerra. Thor saltou para o painel, rosnando ferozmente na direção dos carros. Ele sabia, aquele cão sabia que estávamos em perigo mortal. Foi quando o rádio pechicheou e uma voz fria e calculista invadiu a cabine. Caminhão placa HXM 4891. Você está transportando uma carga que não deveria estar nas suas mãos. Encoste no acostamento agora ou as consequências serão graves. Minhas mãos tremeram no volante. Como eles sabiam minha placa? Como sabiam da carga? Alguma coisa estava muito errada. Acelerei o Scania tentando sair daquela formação, mas os 3 carros reagiram imediatamente. O Corolla fechou minha frente. A S10 emparelhou na lateral direita e o Amarok colou na traseira. Segunda e última chance, motorista. Pare agora. Foi quando aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. Uma força interior que não era minha tomou conta do meu corpo. Peguei o microfone do rádio com mãos firmes e respondi: em nome de Jesus Cristo, vocês não vão encostar um dedo em mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, só se ouvia o ronco do motor e os rosnados de Thor. Então a voz voltou, mas agora carregada de raiva. Você escolheu o caminho difícil, caminhoneiro. Agora vamos fazer isso do nosso jeito. O Corolla freou bruscamente na minha frente. Tive que pisar fundo no freio para não bater. A S10 tentou me fechar pela direita, mas consegui desviar jogando o caminhão para o acostamento. Foi quando vi pelo retrovisor um homem saindo do Amarok com algo na mão. Thor! Gritei. Fica alerta. O pastor alemão estava em posição de ataque, dentes à mostra, pelos arrepiados. Sua presença imponente na cabine era a única coisa que me dava coragem naquele momento. Pisei fundo no acelerador. O Scania rugiu como um leão ferido e disparou pela estrada. Os 3 carros tentaram me acompanhar, mas 44 toneladas de aço e determinação são difíceis de parar. Consegui abrir uma distância de cerca de 500 metros, mas sabia que não duraria muito. Eles conheciam a região melhor que eu e certamente tinham um plano. Foi quando o rádio chiou novamente. Unidade 47, aqui é Base Sul. Você está bem? Estamos captando sua conversa no canal e identificamos atividade suspeita na sua localização. Uma onda de alívio tomou conta de mim. Era a Polícia Rodoviária Federal. Base Sul, aqui é a Unidade 47. Estou sendo perseguido por 3 veículos na altura do quilômetro 65 da Dutra, sentido São Paulo-Rio. Preciso de socorro urgente. Unidade 47. Mantenha a calma. Temos 2 viaturas a caminho da sua posição. Tempo estimado, 8 minutos. Continue na pista principal e não pare por nada. 8 minutos. Uma eternidade quando você está fugindo da morte. Os perseguidores pareciam ter ouvido a conversa, porque mudaram de tática. Em vez de tentar me cercar novamente, começaram a atirar. O primeiro disparo acertou o espelho retrovisor esquerdo. O vidro explodiu em 1000 pedaços que voaram pela cabine. Thor rosnou mais alto, posicionando-se entre mim e a janela lateral. Jesus Cristo! Gritei instintivamente. Protege nós! O segundo tiro acertou o pneu traseiro direito. Senti o caminhão balançar violentamente, mas consegui manter o controle. O pneu estepe aguentou o peso e permiti que eu continuasse em movimento, mesmo que mais devagar. Foi quando vi as luzes azuis e vermelhas cortando a madrugada ao longe. As viaturas da PRF apareceram como anjos da guarda na escuridão. Os criminosos perceberam a aproximação da polícia
e tomaram uma decisão desesperada. O Amarok acelerou e tentou me fechar pela direita, numa manobra kamikaze que poderia ter matado todos nós. Mas Thor agiu mais rápido que qualquer reflexo humano. Ele saltou contra a janela lateral, latindo com uma fúria que fez meu peito vibrar. O som era tão intimidante que o motorista do Amarok se assustou e perdeu o controle do veículo. O carro capotou 2 vezes antes de parar no acostamento, com as rodas para o ar. As sirenes se aproximavam rapidamente. O Corolla e a S10 tentaram fugir, mas as viaturas da PRF já tinham fechado a pista nos 2 sentidos. Quando finalmente parei o caminhão, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Thor saltou da cabine e correu até onde estava o Amarok capotado, latindo como se quisesse ter certeza de que os bandidos não conseguiriam escapar. O sargento da PRF, um homem alto e moreno chamado Cardoso, se aproximou de mim com expressão séria. "O senhor está bem? Precisa de atendimento médico?" "Estou vivo", respondi, ainda em choque, "mas não sei como." Ele olhou para Thor, que agora caminhava ao meu lado como um guardião silencioso. "Esse cão salvou sua vida, motorista. Se ele não tivesse assustado o condutor do Amarok naquele momento, a colisão seria inevitável." 3 homens foram presos naquela noite. No porta-luvas do Amarok capotado, a polícia encontrou um arsenal. Pistolas 9mm, munição, algemas e, mais assustador ainda, uma lista com nomes de caminhoneiros e suas respectivas cargas. Meu nome estava na lista. "Seu Roberto", disse o sargento Cardoso, me mostrando o papel. "Isso aqui não foi um assalto comum. Alguém passou informações detalhadas sobre sua viagem. Eles sabiam exatamente que carga você estava carregando, por qual rota passaria e até mesmo o horário." Um frio na espinha percorreu todo o meu corpo. "Como é possível? Ainda estamos investigando, mas tudo indica que existe um esquema organizado. Alguém de dentro da empresa transportadora ou da própria Meditech Solutions está vazando informações para criminosos." Olhei para Thor, que estava sentado ao meu lado, vigilante como sempre. Aquele cão havia pressentido o perigo antes mesmo de eu desconfiar de qualquer coisa. "E agora?" perguntei. "Agora você vai prestar depoimento na delegacia de Taubaté. Sua carga será escoltada até o destino final e você..." Ele fez uma pausa. "Você acabou de se tornar a testemunha principal de uma investigação que pode derrubar uma quadrilha muito poderosa." Quando cheguei em casa, 3 dias depois, minha esposa Maria correu para me abraçar. As lágrimas desciam pelo rosto dela como chuva de verão. "Roberto, eu vi no jornal. Deus te protegeu, meu amor." Abracei minha família, Maria, meus 2 filhos e Thor, e senti uma gratidão imensa preencher meu peito. Por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, Deus havia me escolhido para enfrentar aquele perigo e sobreviver para contar a história. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Se você chegou até aqui e sente que Deus também tem um propósito especial na sua vida, deixe um gostei neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta história de fé e proteção divina. E não se esqueça, nas próximas partes, você vai descobrir como essa investigação revelou segredos que ninguém imaginava. Nos dias seguintes, investigadores da Polícia Civil e Federal começaram a desvendar uma rede criminosa que operava há anos nas principais rodovias do país. O que descobriram foi muito pior do que qualquer um poderia imaginar. E eu estava bem no centro de tudo isso. A delegacia de Taubaté nunca havia sido tão movimentada. Eram 6 da manhã quando cheguei acompanhado do sargento Cardoso e já havia pelo menos uma dezena de investigadores trabalhando no caso. Thor me acompanhava, como sempre, e chamou a atenção de todos os policiais. Afinal, não é todo dia que um cão ajuda a capturar uma quadrilha de bandidos. O delegado responsável, Dr. Marcelo Augusto Silva, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, me recebeu em sua sala particular. Na mesa, espalhados como peças de um quebra-cabeças macabro, estavam fotos, documentos e evidências coletadas na operação da madrugada. "Seu Roberto", disse ele me oferecendo uma cadeira, "o que aconteceu com o senhor ontem não foi um caso isolado.
Nos últimos 6 meses, tivemos pelo menos 15 ocorrências similares nesta região. Caminhoneiros atacados, cargas roubadas e, em 3 casos, motoristas que simplesmente desapareceram. Meu sangue gelou. Desapareceram como? Encontramos as carretas abandonadas, mas os motoristas nunca mais foram vistos. Thor se posicionou ao meu lado, como se sentisse minha atenção. O delegado notou o comportamento do cão. Esse animal tem um instinto impressionante. Os bandidos que prendemos ontem ainda estão em choque. Disseram que nunca viram um cão reagir daquela forma. Durante as 3 horas seguintes, reconstituí cada detalhe da noite anterior. Desde o momento em que percebi o Amarok me seguindo até a captura dos criminosos. O delegado gravou tudo, fez anotações detalhadas e a cada nova informação, sua expressão ficava mais grave. Seu Roberto, vou ser direto com o senhor. Aqueles homens que tentaram te atacar não eram simples ladrões de estrada. Eles fazem parte de uma organização muito bem estruturada. Encontramos no celular de um deles conversas com um número que rastreamos até São Paulo. Alguém passou informações precisas sobre sua viagem. Senti um nó no estômago. Informações como horário de saída, rota exata, tipo de carga, valor da mercadoria e até mesmo uma foto sua na cabine do caminhão. Isso era impossível. Mas como? O delegado me mostrou a tela do celular apreendido. Lá estava uma foto minha, tirada de longe, no momento em que estava carregando a carreta em São Paulo. Na mensagem lia-se: alvo confirmado. Carga vale 2,8 milhões. Eliminar se necessário. As palavras eliminar se necessário ficaram ecoando na minha cabeça como um martelo. Thor rosnou baixinho, como se entendesse a gravidade da situação. Doutor Marcelo, disse tentando manter a voz firme, quem poderia ter tirado essa foto? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão, seu Roberto. Alguém de dentro da transportadora, da empresa que contratou o frete, ou até mesmo algum funcionário do local de carregamento. Naquele momento, uma investigadora entrou na sala. Era a detetive Carmen Rodrigues, uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos e olhar determinado. Delegado, acabamos de receber informações importantes sobre a empresa Meditech Solutions. Ela olhou para mim com expressão séria. Seu Roberto, a empresa que contratou seu frete está sendo investigada pelo Ministério Público há 2 meses. Suspeita de fraude em licitações públicas e lavagem de dinheiro. O mundo desabou na minha cabeça. Como assim? A Meditech ganhou contratos milionários para fornecer equipamentos médicos para hospitais públicos, mas grande parte do que eles vendem são aparelhos superfaturados ou de qualidade duvidosa. E o mais grave, eles usam transportadores como você para mover dinheiro em espécie junto com as cargas legítimas. Carmen me mostrou uma pasta repleta de documentos. Já identificamos pelo menos 12 caminhoneiros que transportaram cargas da Meditech nos últimos 6 meses. 3 deles desapareceram após as entregas. Minha voz saiu como um sussurro. E os outros 9? 2 foram encontrados mortos em acidentes, que a perícia considerou suspeitos. Os outros 7. Ela fez uma pausa. Estão cooperando com a investigação sob proteção policial. Olhei para Thor, que mantinha os olhos fixos em mim. Era como se ele soubesse que nossa vida havia mudado para sempre naquele momento. O delegado se levantou e caminhou até a janela. Seu Roberto, preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. Você não foi atacado por acaso. Você foi selecionado especificamente porque sua ficha como motorista é limpa, você tem boa reputação no mercado e, principalmente, porque eles precisavam de alguém confiável para transportar algo muito mais valioso que equipamentos médicos. O que o senhor quer dizer? Carmen abriu uma maleta de metal que estava sobre a mesa. Dentro havia pacotes plásticos transparentes contendo pó branco. Encontramos isso escondido dentro dos equipamentos da sua carga, seu Roberto. 30 quilos de cocaína pura, valor de rua estimado em R$5 milhões. Senti as pernas fraquejarem. Se não fosse pela cadeira, teria caído no chão. Isso é impossível, eu não sabia de nada. Sabemos que você não sabia, disse o delegado com tom calmo. Os equipamentos foram lacrados na fábrica.
e você não teve acesso ao interior deles, mas alguém usou você como mula, sem seu conhecimento. Thor se aproximou mais de mim, encostando a cabeça na minha perna. Era seu jeito de me dar apoio nos momentos difíceis. E agora? Perguntei, sentindo que minha vida estava desmoronando. Agora você vai nos ajudar a desmontar essa organização, disse Carmen. Mas antes, precisa saber que sua vida corre perigo. Eles sabem que você foi preso junto com a carga e que descobrimos a droga. Para eles, você se tornou uma ameaça. Naquele momento, o telefone do delegado tocou. Era uma ligação urgente. Dr. Marcelo, aqui é o Sargento Oliveira do 2º Batalhão. Acabamos de receber uma denúncia anônima. 2 homens em uma moto estão rondando a casa da família do caminhoneiro Roberto Silva Mendes. Parecem estar fazendo reconhecimento. Meu coração parou. Minha família. O delegado falou rapidamente. Mandem 2 viaturas para o local imediatamente. Proteção total à família. Ele desligou e me olhou com seriedade. Seu Roberto, a partir de agora, você e sua família estão sob proteção policial. Vamos transferir vocês para um local seguro enquanto montamos a operação. Que operação? Vamos usar você como isca para pegar os mandantes. Mas desta vez, com todo o aparato policial necessário para garantir sua segurança. Carmen acrescentou. Temos informações de que existe uma reunião marcada para amanhã à noite em um galpão na zona rural de Lorena. Os chefes da organização vão decidir como lidar com o problema Roberto. Queremos que você apareça lá. A ideia me aterroriza. Vocês querem que eu me entregue para os bandidos? Queremos que você confie em Deus e na polícia brasileira, disse o delegado. Vamos estar em cada canto daquele galpão, mas precisamos do flagrante para prender toda a cúpula. Fechei os olhos e tentei pensar. A imagem da minha mãe, Dona Conceição, veio à mente. Suas palavras ecoaram como uma oração. Filho, Deus tem anjos especiais para quem carrega o sustento das famílias pelo Brasil afora. Talvez meu propósito fosse exatamente esse. Carregar não apenas cargas, mas também justiça pelas estradas do país. Aceito, disse abrindo os olhos. Mas com uma condição. Thor vai comigo. Carmen sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Não seria de outra forma. Esse cão salvou sua vida uma vez, pode salvar novamente. Naquela tarde, fui levado para uma casa segura nos arredores de Pindamonhangaba. Minha família já estava lá, sob proteção de 4 policiais fortemente armados. Quando Maria me viu, correu para meus braços chorando. Roberto, eles estiveram na nossa casa, perguntando sobre você para os vizinhos. Abracei minha esposa e meus filhos, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Tinha colocado minha família em perigo sem saber. Papai, disse meu filho mais novo, Pedro, de apenas 8 anos. Por que aqueles homens queriam te machucar? Ajoelhei ao lado dele e segurei suas mãos pequenas. Porque às vezes, filho, quando fazemos o que é certo, pessoas más ficam com raiva da gente, mas Deus está cuidando de nós. E o Thor também, né, pai? Olhei para meu fiel companheiro, que montava guarda na porta da casa como um soldado. E o Thor também, meu filho. Naquela noite, enquanto minha família dormia, fiquei na varanda conversando com o investigador responsável pela minha segurança, Cabo Silva. Era um homem jovem de uns 30 anos, que me contou ter crescido vendo caminhões passar pela estrada em frente à sua casa. Sempre admirei vocês, caminhoneiros, disse ele. Levam o país nas costas, literalmente. Cabo Silva, perguntei. Vocês acham mesmo que essa operação vai dar certo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando as estrelas. Sabe, seu Roberto, eu sou católico praticante. E uma coisa que aprendi na vida é que quando Deus coloca alguém numa situação difícil, é porque essa pessoa tem a força necessária para enfrentá-la. E se eu não tiver? Aí é que entra a fé. O Senhor gritou o nome de Jesus Cristo no meio daquela perseguição. E olha onde está agora, vivo com a família protegida e prestes a ajudar a polícia a desmantelar uma organização criminosa. Isso não é coincidência. Thor se aproximou e deitou aos meus pés. Mesmo no escuro,
Eu podia sentir seus olhos vigilantes, sempre alerta. Na manhã seguinte, Carmen chegou cedo com novidades. Roberto, conseguimos identificar um dos mandantes da operação. É um empresário chamado Valdeci Moreira Santos, dono de 3 transportadoras e 2 empresas de logística. Ele tem contratos com a Meditech e várias outras empresas suspeitas. Ela me mostrou uma foto do homem, cerca de 60 anos, bem vestido, aparência de pessoa respeitável. O interessante é que Valdeci frequenta a mesma igreja que você em Londrina. Conhece ele? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Conheço. Ele é uma das pessoas mais respeitadas da congregação. Sempre ajuda nas campanhas beneficentes, contribui com as obras da igreja. Pois é exatamente essa respeitabilidade que ele usa como fachada. Temos escutas telefônicas dele marcando a reunião de hoje à noite. E mais, ele mencionou seu nome especificamente. O que ele disse? Carmen consultou suas anotações. Disse que você é um problema que precisa ser resolvido permanentemente e que não pode deixar você chegar vivo até o julgamento. O sangue gelou nas minhas veias. Um homem que eu cumprimentava todos os domingos na igreja estava planejando minha morte. Tem mais, continuou Carmen. Interceptamos uma conversa entre ele e alguém de dentro da Meditech. Eles estão planejando eliminar todos os caminhoneiros que transportaram cargas nos últimos 6 meses. Querem limpar todas as evidências. A realidade me atingiu como um raio. Não era mais apenas sobre mim. Outros motoristas, pais de família como eu, estavam na mira desses criminosos. Quantos caminhoneiros ainda estão em risco? 7 contando com você. Olhei para Thor, que parecia entender a gravidade da conversa. Seus olhos dourados refletiam uma determinação que eu reconhecia. Então não é mais sobre minha segurança, disse, sentindo uma força estranha tomar conta de mim. É sobre salvar a vida de 6 famílias. Carmen assentiu. É exatamente isso. Você tem a chance de ser o herói que eles precisam. Guerreiros da estrada, se vocês estão acompanhando esta história de fé e coragem, deixem um gostei para que mais pessoas possam conhecer o poder da proteção divina. Porque o que vem pela frente vai mostrar como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. À tarde, os preparativos para a operação entraram na fase final. Técnicos instalaram um microchip de rastreamento na minha roupa e um sistema de comunicação quase invisível. Thor recebeu uma coleira especial com GPS integrado. Lembra-se do código, disse Carmen. Se a situação ficar perigosa demais, você fala Thor está com sede no microfone. É o sinal para interrompermos tudo e invadirmos o local. O galpão ficava numa estrada de terra, cerca de 15 quilômetros do centro de Lorena. Era o local perfeito para uma reunião clandestina. Isolado, cercado por mata e com várias rotas de fuga. Quando o sol começou a se pôr, senti borboletas no estômago. Thor parecia mais tenso que o normal, farejando o ar constantemente. Pronto, companheiro? Perguntei, fazendo carinho na cabeça dele. Thor olhou nos meus olhos, e pela primeira vez em anos ele emitiu um som que não era rosnar nem latir. Era quase como se fosse um sussurro canino, como se estivesse me dizendo que enfrentaríamos aquilo juntos. O Cabo Silva me levou até uma estrada próxima ao galpão, onde uma carreta emprestada me esperava. Era parecida com a minha, mas equipada com câmeras e dispositivos de emergência. Daqui você segue sozinho, disse ele. Mas lembre-se, tem 20 policiais posicionados num raio de 500 metros. Você não está sozinho. Subi na cabine com Thor e liguei o motor. Minha mão instintivamente tocou o crucifixo pendurado no retrovisor. Jesus Cristo, murmurei. Se o Senhor me trouxe até aqui é porque tem um propósito. Me dê força para cumprir minha missão. Thor se posicionou no banco do carona, alerta máximo. Era hora de enfrentar os demônios que estavam destruindo a vida de famílias inocentes pelas estradas do Brasil. O galpão apareceu na minha frente, iluminado por alguns refletores. 2 carros estavam estacionados do lado de fora. Meu coração batia como um tambor de guerra, mas minha fé era maior que meu medo. Era hora de descobrir até onde a proteção divina poderia me levar. O silêncio dentro do galpão era sepulcral quando estacionei a carreta.
Apenas o barulho do motor esfriando e a respiração pesada de Thor quebravam a tensão que cortava o ar como uma lâmina. 5 homens me esperavam no centro do galpão, todos de pé, formando um semicírculo intimidador. No meio deles, reconheci imediatamente a figura respeitável de Valdeci Moreira Santos. Ver aquele homem ali, o mesmo que eu cumprimentava na igreja todos os domingos, me causou uma mistura de decepção e raiva que queimava por dentro. Ele usava um terno escuro, cabelos penteados com gel e um sorriso falso que não conseguia esconder a frieza de seus olhos. "Roberto", disse ele como se fosse um encontro casual, "que bom que você veio. Precisávamos conversar." Desliguei o motor e respirei fundo. Thor estava tenso ao meu lado, rosnando baixinho, os pelos do pescoço arrepiados. Ele sabia que estávamos na boca do lobo. "Calma, Thor", sussurrei, mais para me acalmar do que para acalmá-lo. Desci da cabine devagar, mantendo as mãos visíveis. Thor saltou atrás de mim e se posicionou entre mim e os homens, como sempre fazia quando sentia perigo. "Valdeci", disse, tentando manter a voz firme, "o que você quer comigo?" Ele caminhou em minha direção, ainda com aquele sorriso perturbador. "Direto ao assunto. Eu gosto disso. Vou ser franco contigo, Roberto. Você se meteu numa situação muito complicada." "Eu não me meti em nada. Vocês que me colocaram no meio dessa sujeira." Talvez você tenha razão", ele disse, parando a 2 metros de distância. "Mas agora você sabe demais. E pessoas que sabem demais se tornam um problema." Um dos homens, um sujeito alto e magro com uma cicatriz no rosto, deu um passo à frente. "Chefe, para que tanta conversa? Resolve logo isso." Valdeci levantou a mão, mandando o homem parar. "Calma, Silvano. Roberto é um irmão na fé. Merece uma explicação antes de resolver nossa situação." O sangue gelou nas minhas veias. Aquele homem falava de fé enquanto planejava me matar. "Você frequenta a mesma igreja que eu, Valdeci. Como pode estar envolvido nessa podridão?" Ele riu com escárnio. "Igreja? Aquilo é só fachada, Roberto. Um local perfeito para conhecer pessoas honestas e trabalhadoras como você. Gente confiável para transportar nossos produtos especiais." "Drogas, você quer dizer?" "Negócios, Roberto. Apenas negócios muito lucrativos." Thor começou a rosnar mais alto. Seus instintos estavam em alerta máximo. "E agora?" perguntei, tentando ganhar tempo para que a polícia se posicionasse melhor. "Agora você vai desaparecer", disse Silvano, perdendo a paciência. "Igual aos outros." "Que outros?" Valdeci suspirou como se estivesse cansado da conversa. "Você lembra do Marcos Pereira? Aquele caminhoneiro de Curitiba que sumiu há 3 meses? Ele também transportou uma carga nossa. Ficou curioso demais, começou a fazer perguntas." Meu coração disparou. Marcos era meu amigo há anos. Tínhamos trabalhado juntos várias vezes. "Vocês mataram o Marcos?" "O Marcos fez a escolha errada", disse Valdeci friamente. "Assim como você está fazendo agora." Foi nesse momento que a raiva tomou conta de mim. Raiva por Marcos, raiva pelos outros caminhoneiros que haviam desaparecido, raiva por terem colocado minha família em risco. "Vocês são uns covardes", gritei. "Matam trabalhadores honestos para proteger seus negócios sujos." Silvano sacou uma pistola e apontou para mim. "Chega de conversa." Mas antes que qualquer coisa acontecesse, Thor explodiu em ação. Com um salto impressionante, o pastor alemão voou na direção de Silvano, atingindo seu braço com as patas dianteiras. A arma voou longe, fazendo barulho ao bater no chão de concreto. Os outros homens tentaram reagir, mas Thor era rápido demais. Ele correu entre eles, latindo ferozmente, criando uma confusão total no galpão. "Peguem esse cachorro!" gritou Valdeci. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. Toda a tensão, todo o medo, toda a indignação se transformaram numa força que eu nunca havia sentido antes. E sem pensar, sem planejar, minha voz ecoou por todo o galpão. "Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos, protege seus filhos." O grito foi tão alto, tão carregado de fé desesperada,
que até mesmo os bandidos pararam por um segundo, olhando para mim como se eu tivesse enlouquecido. E foi exatamente nesse segundo de hesitação que o milagre aconteceu. As luzes do galpão se apagaram todas de uma vez. A escuridão total tomou conta do ambiente. Gritos confusos ecoaram de todos os lados, passos correndo, objetos caindo, vozes gritando ordens contraditórias. Não se mexam, Polícia Federal! As portas do galpão se abriram com estrondo. Feixes de lanternas cortaram a escuridão como sabres de luz. Policiais fortemente armados invadiram o local gritando ordens. Mãos na cabeça! No chão! Agora! Thor apareceu ao meu lado, ofegante mas inteiro. No meio da confusão total, ele havia conseguido voltar até mim, como sempre fazia. Em questão de minutos, os 5 criminosos estavam no chão, algemados. Valdeci tentou resistir, gritando que era um cidadão respeitável, mas a detetive Carmen não estava nem um pouco impressionada. Valdeci Moreira Santos, disse ela, colocando as algemas. Você está preso por tráfico de drogas, formação de quadrilha, homicídio e tentativa de homicídio. Quando as luzes de emergência foram acesas, pude ver o rosto de Valdeci. Toda aquela máscara de respeitabilidade havia caído. Agora, ele era apenas mais um criminoso derrotado. Roberto! Carmen correu até mim. Você está bem? Estou, respondi, ainda tremendo de adrenalina. Thor me protegeu novamente. Ela olhou para meu fiel companheiro com admiração. Esse cão é um herói. Se ele não tivesse criado aquela confusão, eles poderiam ter atirado antes da nossa entrada. O delegado doutor. Marcelo chegou logo em seguida, sorrindo pela primeira vez desde que o conheci. Operação bem-sucedida, Roberto. Conseguimos prender toda a cúpula da organização. E os outros caminhoneiros? Eles estão seguros? Estão. Simultaneamente a esta operação, outras equipes prenderam os responsáveis pelos ataques em diferentes estados. A rede foi completamente desmantelada. Senti um alívio imenso tomar conta do meu peito. Não era mais só sobre mim. Outras famílias estavam seguras agora. Mas a noite ainda reservava mais surpresas. Silvano, o homem da cicatriz, pediu para falar com os investigadores. Em troca de redução da pena, ele estava disposto a revelar informações sobre outros crimes da organização. Tem uma coisa que vocês precisam saber, disse ele sentado na viatura com as mãos algemadas. O Valdeci não era o chefe real da operação. Carmen e o delegado trocaram olhares preocupados. Como assim? Perguntou Carmen. Ele respondia para alguém maior, alguém em Brasília. Um político que protegia a operação em troca de uma porcentagem dos lucros. A investigação estava longe de terminar. Quem é essa pessoa? Insistiu o delegado. Silvano hesitou por um momento, depois suspirou. Deputado federal Augusto Mendonça. Ele que facilitava os contratos públicos para a Meditech e outras empresas fantasma. O nome caiu como uma bomba. Augusto Mendonça era uma figura conhecida nacionalmente, presidente da Comissão de Transporte e Logística da Câmara dos Deputados. Vocês têm provas disso? Perguntou Carmen. O Valdeci gravava todas as conversas com ele. As gravações estão num cofre no escritório dele em São Paulo. Eu sei a combinação. Durante a madrugada, enquanto eu prestava depoimento final na delegacia, equipes de busca e apreensão foram enviadas para São Paulo. Thor dormia aos meus pés, exausto após a noite de tensão. Por volta das 5 da manhã, Carmen recebeu uma ligação que mudou tudo. Encontramos o cofre, disse ela, desligando o telefone. Mais de 100 horas de gravações. O deputado não só sabia da operação como era sócio minoritário. Recebia 15% de todos os lucros. E agora? Agora isso vira uma operação federal de grande porte. Você acabou de ajudar a desmontar um dos maiores esquemas de corrupção e tráfico de drogas envolvendo um parlamentar federal. Olhei para Thor, que havia acordado e me observava com aqueles olhos dourados cheios de lealdade. Sem ele, nada disso teria sido possível. Carmen, disse, eu quero voltar para minha família. Claro, mas antes tem uma coisa que você precisa saber. Ela me mostrou um envelope lacrado. O que é isso? Uma carta que encontramos no escritório do Valdeci. Foi escrita pelo seu amigo Marcos antes de morrer.
Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. A caligrafia era inconfundivelmente do Marcos. Se alguém está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Descobri que estava transportando drogas sem saber. Tentei sair da operação, mas eles disseram que quem entra não sai vivo. Se eu desaparecer, procurem um caminhoneiro chamado Roberto Silva Mendes, de Londrina. Ele é um homem de fé e de coragem. Se alguém pode fazer justiça por mim e pelos outros, é ele. Deus o protegerá. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Marcos havia morrido, mas de alguma forma havia previsto que eu seria o instrumento da justiça. Ele sabia, sussurrei. Marcos sabia que eu ia descobrir tudo. Thor se aproximou e encostou a cabeça na minha perna, como sempre fazia quando eu estava emocionado. Pessoal, se vocês estão vendo como Deus usa situações difíceis para cumprir seus propósitos, deixem um gostei neste vídeo. A história ainda não acabou, e vocês vão ficar impressionados com o que acontece quando a justiça divina se manifesta na terra. Quando saí da delegacia, o sol já estava alto. Minha família me esperava na casa segura, ansiosa para saber se tudo havia terminado bem. Maria correu para me abraçar, chorando de alívio. Meus filhos se penduraram nas minhas pernas, felizes por ter o pai de volta em segurança. "Acabou, meu amor?" perguntou Maria. "Acabou", respondi, abraçando minha família. "Os bandidos foram presos, a rede foi desmantelada e vocês estão seguros." Pedro, meu filho mais novo, olhou para Thor com admiração. "Papai, o Thor é um herói mesmo, né?" "É sim, meu filho. Thor é um herói de verdade." Naquela tarde, enquanto descansava em casa, recebi uma ligação inesperada. Era um jornalista da Rede Globo. "Seu Roberto, soube da operação da madrugada. O senhor toparia dar uma entrevista? A história da sua coragem está rodando o país inteiro." Pensei por um momento. Talvez fosse importante que outras pessoas soubessem que era possível enfrentar a injustiça e vencer. "Aceito", disse. "Mas com uma condição. Thor vai comigo." A entrevista foi ao ar no Jornal Nacional 2 noites depois. Quando o apresentador perguntou qual foi o momento mais decisivo de toda a operação, respondi sem hesitar. Foi quando gritei o nome de Jesus Cristo naquele galpão. Eu senti uma força que não era minha, tomando conta de mim. Foi aí que soube que não estava sozinho na luta. A repercussão foi imediata. Centenas de caminhoneiros entraram em contato, alguns relatando situações similares, outros oferecendo apoio. Uma verdadeira rede de proteção mútua começou a se formar nas estradas do país. Mas o mais impressionante aconteceu uma semana depois. Eu estava em casa assistindo ao noticiário quando apareceu uma reportagem sobre a prisão do deputado Augusto Mendonça. Ele havia sido preso em flagrante recebendo uma mala de dinheiro em seu gabinete em Brasília. A prisão do parlamentar é resultado direto das investigações iniciadas após um caminhoneiro de Londrina denunciar um ataque na rodovia Dutra, disse o repórter. Maria segurou minha mão. "Roberto, você fez história." "Não", respondi olhando para Thor, que dormia tranquilamente aos nossos pés. "Nós fizemos história. Eu, Thor e a proteção de Deus." 3 dias depois, recebi um telefonema que mudaria minha vida novamente. "Seu Roberto, aqui é o Coronel Machado, da Polícia Rodoviária Federal. Gostaria de fazer uma proposta para o senhor." "Que tipo de proposta, coronel?" "Queremos que o senhor trabalhe conosco como consultor em operações especiais." Sua experiência e o instinto do Thor seriam muito valiosos para identificar cargas suspeitas e esquemas criminosos. Olhei para minha família, todos me observando com expectativa. Maria assentiu com a cabeça, como se soubesse que aquela era minha verdadeira vocação. "Aceito", disse, "mas continuo sendo caminhoneiro. Essa é minha essência." "Claro, o senhor trabalharia meio período conosco e meio período na estrada, um pé na segurança pública, outro no transporte de cargas." Naquela noite, deitado na cama com Thor dormindo no chão ao lado, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Em apenas 2 semanas, minha vida havia se transformado completamente. De um simples caminhoneiro, havia me tornado um instrumento da justiça.
De alguém que apenas transportava cargas, havia passado a transportar esperança para outros trabalhadores das estradas. Maria se virou para mim no escuro. Roberto, você tem certeza de que quer continuar se envolvendo nessas operações perigosas? Tenho, respondi tocando suavemente o crucifixo no criado mudo. Deus me mostrou meu propósito. Não posso fugir dele agora. Thor levantou a cabeça, como se concordasse com minhas palavras. Depois voltou a dormir. Lá fora, o barulho distante de caminhões passando na rodovia me lembrava de que milhares de trabalhadores como eu percorriam as estradas do país naquele exato momento. E agora eu sabia que alguns deles poderiam estar correndo os mesmos riscos que corri, mas também sabia que não estavam mais sozinhos. A operação, que começou com um ataque na madrugada, havia se transformado numa rede nacional de proteção aos caminhoneiros. E eu era apenas o primeiro elo dessa corrente. A verdadeira batalha estava apenas começando. 3 semanas depois da operação no galpão, eu estava dirigindo pelas estradas do país com uma missão completamente diferente. No banco do carona, Thor usava uma coleira especial com a identificação Consultor Canino, PRF. Eu havia me tornado oficialmente um agente colaborador da Polícia Rodoviária Federal, mantendo minha vida de caminhoneiro, mas agora com olhos treinados para identificar operações criminosas. Era uma segunda-feira de manhã quando recebi a ligação que mudaria tudo novamente. Roberto, aqui é o Coronel Machado. Precisamos de você urgentemente. O que aconteceu, coronel? Descobrimos que a prisão do deputado Augusto Mendonça não encerrou a operação. Existe alguém maior por trás de tudo isso. E essa pessoa sabe que você foi responsável por desmontar a rede. Meu sangue gelou. Sabe como? Interceptamos uma conversa telefônica ontem à noite. Alguém colocou uma recompensa de R$500 mil pela sua cabeça. Thor levantou as orelhas, como se sentisse minha atenção através do telefone. Quem é esse alguém? Ainda não sabemos. Mas temos uma pista. Hoje à tarde vai acontecer uma reunião em um aras de luxo em Ribeirão Preto. Acreditamos que o verdadeiro chefe da operação vai aparecer. E vocês querem que eu vá lá? Queremos que você se aproxime disfarçado de caminhoneiro, fazendo uma entrega. Vamos colocar você dentro da propriedade para identificar os participantes. Olhei para Thor, que me observava com aqueles olhos dourados cheios de lealdade. Mais uma vez, estaríamos entrando na boca do lobo. Aceito, disse. Mas dessa vez quero garantias extras de segurança para minha família. Já está providenciado. Sua esposa e filhos estão sendo transferidos para uma base militar até isso acabar. 2 horas depois, eu estava numa reunião de emergência no quartel da PRF em Campinas. A sala estava cheia de investigadores, mapas, fotos e equipamentos de última geração. A delegada federal Marina Santos, uma mulher de uns 45 anos, com olhar determinado, comandava a operação. Ela havia chegado de Brasília especialmente para coordenar o que estava sendo chamado de Operação Estrada Limpa. Roberto, disse ela, me mostrando fotos aéreas do Haras. Essa propriedade pertence a um empresário chamado Eduardo Santana, dono de um conglomerado de empresas de transporte, mineração e agronegócio. Oficialmente, ele é limpo, mas nossas investigações indicam que ele é o verdadeiro financiador de toda a operação de tráfico. As fotos mostravam uma propriedade imensa, com casa principal, estábulos, pista de pouso para aviões pequenos e uma área de carga e descarga para caminhões. Qual vai ser minha cobertura? Você vai entregar equipamentos veterinários para os cavalos. Carga legítima, documentação perfeita. A diferença é que sua carreta vai estar equipada com câmeras e microfones ultrassensíveis. Carmen, a detetive que havia me acompanhado desde o início, entrou na sala carregando uma caixa de equipamentos. Roberto, estes são dispositivos de última geração. Câmeras do tamanho de um botão, microfones que captam conversas a 50 metros de distância e um transmissor de emergência que funciona mesmo sem sinal de celular. Thor cheirou os equipamentos com curiosidade. Sua presença
Sempre trazia uma sensação de segurança para toda a equipe. E se descobrirem que estou espionando? A delegada Marina trocou um olhar sério com Carmen. Por isso vamos ter 50 agentes posicionados num raio de 2 quilômetros. Mas Roberto, ela fez uma pausa. Esse Eduardo Santana não é como os outros. Ele tem conexões políticas em Brasília, juízes no bolso e um exército particular. Se algo der errado... Eu entendo os riscos, interrompi. Mas quantas famílias de caminhoneiros ainda estão em perigo por causa desse homem? Nossas investigações indicam que pelo menos 40 motoristas podem estar transportando drogas sem saber, em rotas que passam por 14 estados. 40 famílias. 40 pais que poderiam não voltar para casa como Marcos não voltou. Então não temos escolha, disse, acariciando a cabeça de Thor. Vamos até o fim. A operação foi marcada para a tarde seguinte. Passei a noite anterior numa base da PRF, revisando mapas da propriedade e estudando fotos dos possíveis participantes da reunião. Thor dormiu ao meu lado, mas percebi que ele estava mais inquieto que o normal. Várias vezes durante a noite, ele levantou, foi até a janela e ficou farejando o ar como se pressentisse algo. "O que foi, companheiro?" perguntei numa dessas vezes. Ele me olhou com uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma que ele fazia quando sabia que enfrentaríamos perigo. Na manhã seguinte, equipes técnicas instalaram os equipamentos de espionagem na carreta. Câmeras foram escondidas nos retrovisores, microfones nos para-choques e um sistema de rastreamento de última geração foi integrado ao GPS. "Lembra-se dos códigos", disse Carmen, testando os equipamentos pela última vez. "Se você disser Thor precisa de água, é sinal de que está tudo normal. Se disser Thor está com fome, é porque identificou algo suspeito. E se disser Thor está doente, é para vocês invadirem tudo imediatamente", completei. Às 14 em ponto, saí da base da PRF dirigindo em direção a Ribeirão Preto. Thor viajava no banco do carona, mais alerto que nunca. Era como se ele soubesse que aquela seria a nossa missão mais perigosa. O Haras ficava numa região rural, cercado por plantações de cana-de-açúcar que se estendiam até o horizonte. Quando me aproximei do portão principal, 2 seguranças armados vieram conferir minha documentação. "Entrega de equipamentos veterinários para o Sr. Eduardo Santana", disse, entregando os papéis. Um dos seguranças falou no rádio, recebeu autorização e abriu o portão. "Siga pela estrada de terra até o 3º galpão. Alguém vai te orientar lá." Enquanto dirigia pela propriedade, pude ver a magnitude da operação. Dezenas de funcionários trabalhavam nos estábulos, tratores circulavam pelas pastagens e pelo menos 6 caminhões estavam estacionados próximos aos galpões. Mas o que mais me chamou a atenção foram os aviões. 3 jatos pequenos estavam na pista de pouso, sendo abastecidos por equipes especializadas. "Thor precisa de água", disse baixinho, ativando o microfone. Era o código para informar que havia chegado ao local. Um homem de uns 40 anos, bem vestido e com ar de autoridade, me recebeu no 3º galpão. "Senhor Roberto, sou o administrador da propriedade, Carlos Mendoza. O senhor pode descarregar ali." Enquanto eu e 2 funcionários descarregávamos os equipamentos veterinários, observei discretamente o movimento ao redor. Pelo menos 10 carros de luxo estavam estacionados próximos à casa principal, e homens de terno conversavam em grupos pequenos. "Movimento intenso hoje", comentei casualmente com Carlos. "Reunião de negócios", disse ele, sem dar detalhes. "O patrão recebe muitos investidores." Foi quando vi algo que fez meu coração acelerar. Um dos homens próximos à casa principal era ninguém menos que Silvano, o criminoso da cicatriz que deveria estar preso. Como ele havia saído da cadeia? Thor percebeu minha atenção e rosnou baixinho. Suas narinas se dilataram, farejando algo no ar. "Problema com o cachorro, né?" perguntou Carlos, notando o comportamento de Thor. "Não, ele só fica nervoso em lugares novos", menti. Terminei a descarga rapidamente, mas antes de partir, Carlos me fez uma proposta inesperada. "Senhor Roberto, o patrão gostou do seu profissionalismo. Ele tem uma proposta de trabalho para fazer. Quer conversar com ele?"
Meu instinto gritou perigo, mas essa era a oportunidade que a PRF precisava. Claro, seria uma honra. Carlos me levou até a casa principal, uma mansão imponente com jardins bem cuidados e uma fonte no centro. Thor me acompanhou, mas percebi que ele estava extremamente tenso. Eduardo Santana me recebeu na sala principal, um ambiente luxuoso com móveis importados e obras de arte nas paredes. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. Roberto Silva Mendes, disse ele, como se me conhecesse há anos. O famoso caminhoneiro que desmantelou a operação do Valdeci. Fingi surpresa. Como o senhor sabe disso? Meu caro, eu sei de tudo o que acontece nas estradas do país. Afinal, o transporte é meu negócio. Ele ofereceu uma cadeira cara, mas eu preferi ficar em pé. Thor se posicionou entre nós, rosnando quase imperceptivelmente. Senhor Eduardo, Carlos disse que o senhor tem uma proposta. Tenho sim. Preciso de motoristas confiáveis para rotas especiais. Pagamento excelente, muito acima do mercado. Que tipo de rotas? Ele sorriu aquele sorriso falso novamente. Cargas especiais para clientes especiais. Pessoas discretas que valorizam profissionais que não fazem perguntas. Ali estava a confirmação de que a operação continuava ativa. Thor está com fome, disse baixinho, ativando o código de suspeita. Desculpe? Eu disse que aceito conhecer mais sobre a proposta. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Roberto, você é um homem inteligente. Deve ter percebido que existem certas irregularidades no que aconteceu com o Valdeci e seus comparsas. Como assim? Como assim um simples caminhoneiro consegue desmontar uma operação que funcionava há anos? Como assim a polícia estava tão bem informada? Como assim tudo saiu perfeito demais? Meu coração disparou. Ele sabia que eu era informante da polícia. Não entendo aonde o senhor quer chegar. Eduardo riu, mas não havia humor algum no som. Roberto, eu sei exatamente quem você é e para quem trabalha agora. A questão é, você quer continuar vivo? Thor saltou na minha frente, rosnando ferozmente. Seus pelos se arrepiaram como espinhos e seus dentes ficaram à mostra. Calma, cachorro bravo, disse Eduardo sem se intimidar. Não vim aqui para ameaçar ninguém. Vim para fazer negócios. Que tipo de negócios? Quero contratar você oficialmente. Pagamento de R$1 milhão para esquecer tudo o que descobriu e trabalhar para mim. Ou o quê? Ou você e sua família viram estatística como tantos outros. Foi nesse momento que a raiva explodiu dentro de mim. A mesma raiva que senti no galpão quando descobri sobre Marcos. Eduardo Santana, disse, olhando diretamente nos olhos dele. Você pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter políticos no bolso. Mas existe uma coisa que você não tem. E o que seria? A proteção de Deus. Ele riu com escárnio. Deus. Roberto, Deus não paga salário. Deus não compra comida. Deus não protege ninguém quando a bala está voando. Thor está doente! Gritei, ativando o código de emergência máxima. Eduardo percebeu que algo estava errado. Carlos! Gritou para o administrador. Temos um problema. Homens armados começaram a entrar na sala, mas Thor foi mais rápido. Com um salto impressionante, ele pulou sobre Eduardo, derrubando o empresário no chão. O caos se instalou na mansão. Gritos, correria, ordens sendo gritadas em todas as direções. E foi nesse momento de confusão total que as janelas da sala explodiram com o barulho de helicópteros sobrevoando a propriedade. Polícia Federal. Ninguém se mexe. Agentes da PF invadiram a mansão por todas as entradas. Eduardo tentou correr, mas Thor o mantinha imobilizado no chão, rosnando como uma fera. Eduardo Santana, gritou a delegada Marina, entrando na sala com uma equipe de elite. Você está preso por formação de quadrilha, tráfico internacional de drogas, homicídio e corrupção. A operação foi um sucesso total. Além de Eduardo Santana, foram presos mais 16 participantes da reunião, incluindo 2 juízes federais, um coronel da Polícia Militar e 3 deputados estaduais. Nos galpões da propriedade, a PF encontrou mais de 2 toneladas de cocaína pura.
arsenal de guerra e documentos que comprovavam conexões internacionais da organização. Mas a descoberta mais chocante estava nos computadores apreendidos. Roberto, disse Carmen, me mostrando uma planilha na tela. Olha só o que encontramos. Era uma lista com nomes de caminhoneiros divididos em 3 categorias: úteis, motoristas que colaboravam conscientemente; inocentes, que transportavam sem saber; e eliminados, que haviam sido mortos por saberem demais. Na categoria eliminados estavam 23 nomes, incluindo Marcos Pereira. Na categoria próximos alvos estava meu nome no topo da lista. 23 famílias destruídas, murmurei, sentindo o peso da responsabilidade. 23 famílias que agora terão justiça, corrigiu a delegada Marina, por causa da sua coragem. Thor se aproximou e encostou a cabeça na minha perna. Mesmo após toda a ação, ele continuava sendo meu porto seguro. Naquela noite, enquanto prestava depoimento na base da PF em Ribeirão Preto, recebi uma ligação que me emocionou até as lágrimas. Alô, Sr. Roberto. Aqui é a Conceição, viúva do Marcos Pereira. Dona Conceição, acabei de ver no jornal que vocês prenderam os assassinos do meu marido. Queria agradecer. Agora eu sei que ele não morreu em vão. Desliguei o telefone com os olhos marejados. Thor me olhava como se entendesse exatamente o que eu estava sentindo. Família abençoada, se vocês estão vendo como Deus usa pessoas comuns para fazer justiça extraordinária, deixem um gostei neste vídeo e preparem seus corações, porque a história ainda tem um final que vai tocar a alma de cada um de vocês. 3 dias depois, a prisão de Eduardo Santana e sua rede de corrupção estava em todos os jornais do país. O escândalo envolvendo políticos, juízes e empresários abalou as estruturas do poder em Brasília. Mas para mim, a verdadeira vitória não estava nas manchetes dos jornais. Estava na ligação que recebi do Coronel Machado numa manhã ensolarada. Roberto, temos uma proposta oficial do governo federal para você. Que tipo de proposta, coronel? Querem criar um programa nacional de caminhoneiros colaboradores, uma rede de motoristas treinados para identificar atividades suspeitas nas estradas, e querem que você seja o coordenador nacional. Olhei para Thor, que descansava no jardim de casa brincando com meus filhos. Minha família havia sido liberada da proteção militar e finalmente estávamos todos juntos novamente. Significa que vou parar de dirigir caminhão? Não. Significa que você vai continuar fazendo o que sempre fez, mas agora com um propósito maior: proteger outros motoristas, suas famílias e as estradas do país. Maria, que ouvia a conversa, assentiu com a cabeça. Ela sabia que aquele era meu destino. Aceito, disse. Mas com uma condição. Qual? Thor continua sendo meu parceiro oficial. O coronel riu. Roberto, depois de tudo que esse cão fez pelo país, ele merece uma medalha de honra ao mérito. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma semana depois, numa cerimônia em Brasília, eu e Thor recebemos a Medalha Nacional de Serviços Relevantes prestados ao país. O presidente da República fez questão de cumprimentar Thor pessoalmente. Este cão, disse o presidente durante a cerimônia, representa o que há de melhor no povo brasileiro: lealdade, coragem e amor pela justiça. Quando voltei para Londrina após a cerimônia, a recepção na minha cidade natal foi emocionante. Centenas de caminhoneiros estavam me esperando na entrada da cidade, com suas carretas enfileiradas nas 2 margens da rodovia, buzinas tocando em uma sinfonia de apoio. Minha igreja organizou um culto de ação de graças. Quando o pastor me chamou para dar um testemunho, olhei para a congregação lotada e disse: Irmãos, eu não sou herói. Eu sou apenas um caminhoneiro que gritou o nome de Jesus na hora do desespero. E ele respondeu, mandando anjos em forma de policiais federais e um anjo de 4 patas chamado Thor. A igreja explodiu em palmas e gritos de aleluia. Mas a transformação mais importante não aconteceu nos jornais nem nas cerimônias oficiais. Aconteceu nas estradas do país. O programa Caminhoneiros pela Segurança foi lançado 3 meses depois, com adesão inicial de mais de 5.000 motoristas voluntários. Cada um deles recebeu treinamento especial
para identificar atividades suspeitas e um canal direto de comunicação com as autoridades. Em apenas 6 meses, a rede de caminhoneiros colaboradores já havia identificado 12 novas operações criminosas, resultando na prisão de mais de 200 bandidos e na apreensão de toneladas de drogas. As estradas do Brasil estavam se tornando mais seguras, uma carreta por vez. E eu continuava dirigindo meu Scania R450 pelas rodovias do país, agora com Thor sempre ao meu lado e com a certeza de que cada quilômetro percorrido tinha um propósito maior que simplesmente transportar cargas. Estava transportando esperança, justiça e a prova viva de que Deus usa pessoas comuns para transformar o mundo. 2 anos se passaram desde aquela madrugada que mudou minha vida para sempre. Enquanto escrevo estas palavras, estou na cabine do meu Scania R450, parado num posto na BR-116, observando Thor dormindo tranquilamente no banco do carona. Seus pelos estão um pouco mais grisalhos agora, mas seus olhos ainda brilham com a mesma lealdade e coragem que me salvou naquelas noites de terror. O programa Caminhoneiros pela Segurança se tornou uma realidade nacional. Mais de 15 mil motoristas fazem parte da rede, espalhados por todo o território brasileiro. Cada um deles carrega não apenas cargas, mas também a responsabilidade de manter as estradas livres do crime organizado. Nesta manhã de sábado, recebo pelo menos 10 mensagens no rádio PX. Caminhoneiros de todo o país compartilham informações, se ajudam mutuamente e principalmente sabem que não estão mais sozinhos na estrada. Roberto, aqui é o Severino, de Pernambuco, chiou o rádio. Conseguimos identificar um esquema de roubo de cargas aqui no Agreste. 3 bandidos foram presos ontem. Parabéns, Severino. Mais uma família de trabalhadores protegida. Roberto, aqui é a Carla, de Santa Catarina. Queria agradecer pela orientação da semana passada. Minha intuição estava certa. Era mesmo um golpe. E assim, as vozes se multiplicam pelas ondas do rádio, criando uma verdadeira irmandade da estrada. Mas nem tudo foi fácil nestes 2 anos. Logo após as prisões de Eduardo Santana e sua rede, descobrimos que a organização tinha ramificações internacionais. Cargas de drogas saíam do Brasil rumo à Europa e Estados Unidos, enquanto dinheiro sujo voltava disfarçado de investimentos legítimos. A Polícia Federal me chamou para participar de pelo menos 12 operações diferentes. Em cada uma delas, Thor e eu fomos peças fundamentais para identificar e desmantelar células criminosas que operavam nas principais rodovias do país. A mais marcante aconteceu há 1 ano, na região de Mato Grosso. Eu estava transportando soja para o Porto de Santos quando percebi um padrão estranho. 3 caminhões sempre paravam no mesmo posto de combustível, sempre no mesmo horário, sempre com os mesmos motoristas. Mas algo não batia. Eles carregavam grãos, mas o cheiro que Thor farejava na cabine era diferente. Acionei a rede de segurança e em 48 horas a PRF descobriu que os caminhões tinham compartimentos secretos carregados com pasta de cocaína camuflada entre os grãos de soja. Eram 15 toneladas de droga que não chegaram ao destino internacional. Mais uma vez, Thor foi fundamental, disse o delegado responsável pela operação. Esse cão tem um faro que vale milhões. Olhei para meu companheiro de 4 patas e sorri. Ele não trabalha por dinheiro, trabalha por justiça. Mas não foi apenas nas operações policiais que minha vida mudou. A experiência me transformou como pessoa, como pai e como cristão. Minha relação com Deus se aprofundou de uma forma que nunca imaginei possível. Todas as manhãs, antes de ligar o motor do caminhão, faço uma oração pedindo proteção para todos os caminhoneiros que estão nas estradas. E todas as noites, agradeço por mais um dia de vida e por poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. Maria sempre diz que eu voltei mais maduro daquela experiência. Você saiu de casa como um caminhoneiro e voltou como um guerreiro de Deus, ela costuma brincar. Meus filhos se orgulham do pai que tem. Pedro, agora com 10 anos, já diz que quer ser caminhoneiro quando crescer, igual ao papai e ao Thor. E minha filha mais velha, Ana Clara, de 16 anos, decidiu fazer direito para ajudar o papai a prender mais bandidos.
Mas talvez a transformação mais importante tenha acontecido na minha forma de ver as pessoas. Aprendi que o mal pode se esconder atrás das máscaras mais respeitáveis. Valdeci, que frequentava a mesma igreja que eu, usava a fé como disfarce para crimes hediondos. Eduardo Santana, um empresário respeitado, financiava a destruição de famílias através das drogas. Por outro lado, descobri que heróis verdadeiros muitas vezes são pessoas simples. Policiais que arriscam a vida para proteger cidadãos, delegados que trabalham dia e noite para fazer justiça, e caminhoneiros que escolhem fazer o que é certo mesmo quando é perigoso. A vida me ensinou que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Hoje recebo convites para falar em igrejas por todo o país. Meu testemunho sobre proteção divina e coragem já foi ouvido por mais de 100.000 pessoas. E sempre que subo no púlpito, Thor sobe comigo. As crianças adoram, e os adultos entendem que Deus usa até mesmo os animais para cumprir seus propósitos. Irmãos, costumo dizer nessas palestras, quando você grita o nome de Jesus no meio do desespero, ele sempre responde. Pode não ser da forma que você espera, mas ele sempre responde. Uma das histórias mais tocantes que vivi nestes 2 anos aconteceu há alguns meses. Eu estava numa igreja em Goiânia quando uma senhora idosa se aproximou após o culto. Ela chorava e segurava uma foto nas mãos. Senhor Roberto, disse ela, com a voz embargada, esse é meu filho, Antônio. Ele sumiu há 3 anos transportando uma carga para São Paulo. A polícia disse que ele abandonou o caminhão e fugiu com o dinheiro, mas eu sempre soube que não era verdade. Olhei a foto. Era um homem de uns 35 anos, sorriso franco, usando uma camiseta da sua cidade natal. O que a senhora quer que eu faça? Queria que o senhor soubesse que, depois que prenderam esses criminosos, a polícia achou uma lista com o nome do meu Antônio. Agora, eu sei que ele não era ladrão. Ele era vítima. Ela me abraçou chorando de alívio e de dor ao mesmo tempo. Obrigada por devolver a honra do meu filho. Naquele momento, entendi que minha missão ia muito além de prender bandidos. Era também sobre restaurar a dignidade de famílias que haviam perdido a esperança. Mas nem todos os frutos do meu trabalho são trágicos. Muitos são motivo de celebração. Semana passada, recebi uma ligação de um jovem chamado Diego, de 25 anos. Senhor Roberto, o senhor me inspirou a me tornar caminhoneiro. Acabei de comprar meu primeiro caminhão e quero fazer parte da rede de segurança. Que bom, Diego, qual é sua motivação? Meu pai era caminhoneiro e morreu num acidente suspeito quando eu tinha 15 anos. Sempre quis descobrir a verdade, mas não sabia como. Agora, com o programa do senhor, posso ajudar a impedir que outras famílias passem pelo que a minha passou. Esses telefonemas me lembram diariamente de que cada vida salva multiplica o bem pelo país. Thor também se tornou uma celebridade nacional. Ele tem uma página no Instagram administrada pela minha filha, com mais de 200.000 seguidores. As pessoas mandam fotos de seus próprios cães, dizendo que foram inspiradas pela história dele. Mas o que mais me emociona é ver como Thor se tornou um símbolo de fidelidade e coragem para crianças de todo o Brasil. Recebo cartas de escolas, onde professores usam nossa história para ensinar sobre valores como lealdade, coragem e fazer o que é certo. Uma dessas cartas me marcou profundamente. Tio Roberto, meu nome é Luísa e tenho 8 anos. Minha professora contou a história do Thor e eu chorei muito. Meu papai também é caminhoneiro e eu fico com medo dele não voltar. Agora, eu oro todos os dias para Jesus proteger ele, igual protegeu o Senhor. E pedi para minha mãe comprar um cachorro igual ao Thor, para cuidar da nossa família. Obrigada por salvar os caminhoneiros. Essas mensagens me fazem lembrar da responsabilidade que carrego. Não sou apenas Roberto Silva Mendes, caminhoneiro de Londrina. Sou um símbolo de esperança para milhares de famílias que dependem das estradas para sobreviver. Hoje, quando acordo de manhã, não penso apenas na carga que vou transportar. Penso nas vidas que posso tocar, nos crimes que posso ajudar a prevenir e nas famílias que posso proteger. O programa Caminhoneiros pela Segurança já salvou pelo menos 50 vidas comprovadamente.
50 pais que voltaram para casa. 50 famílias que não foram destruídas pelo crime organizado. Mas os números não contam a história completa. Não contam sobre a paz que voltou a reinar nas estradas, sobre a confiança que foi restaurada entre os trabalhadores do transporte, sobre a esperança que renasceu nos corações de quem achava que estava sozinho contra o crime. E não contam sobre as mudanças que aconteceram na minha própria alma. Hoje, quando dirijo pelas estradas do Brasil, não vejo apenas asfalto e paisagens. Vejo oportunidades de servir a Deus e ao próximo. Vejo chances de fazer a diferença na vida de pessoas que nem conheço. Aprendi que heroísmo não é a ausência de medo. É fazer o que é certo mesmo com medo. É gritar o nome de Jesus quando tudo parece perdido. É confiar que Deus tem um plano maior que nossa compreensão. Thor está envelhecendo. Seus movimentos não são mais tão ágeis quanto antes, e ele dorme mais durante as viagens. Mas seu espírito continua alerta. Semana passada, mesmo sonolento, ele acordou subitamente quando passamos por um caminhão abandonado na estrada. Acionei a rede de segurança e descobrimos que o motorista havia sido sequestrado. Conseguimos localizá-lo a tempo. Esse cão vai ser nosso parceiro até o fim, disse Carmen, que agora coordena uma divisão especial da PF dedicada aos crimes de estrada. Quando penso no futuro, vejo um Brasil onde as estradas são seguras, onde famílias não precisam temer pela vida de seus entes queridos, onde o crime organizado não encontra espaço para operar. Esse futuro é possível. Eu vi em primeira mão como a união entre pessoas de bem, autoridades comprometidas e fé inabalável, pode derrotar até mesmo as organizações criminosas mais poderosas. Mas, principalmente, vejo um futuro onde mais pessoas entendem que Deus tem um propósito específico para cada vida. Que ninguém está na terra por acaso. Que cada um de nós pode ser instrumento da justiça divina. Nesta tarde de sábado, enquanto me preparo para voltar para casa, após mais uma semana de trabalho, recebo uma ligação especial. Roberto, aqui é o Coronel Machado. Tenho uma notícia boa para você. Qual, coronel? O governo federal vai criar uma medalha especial para animais que prestam serviços relevantes ao país. Thor será o primeiro agraciado. Olho para meu companheiro de 4 patas, que levanta a cabeça como se entendesse a conversa. Ele merece, coronel. Esse cão salvou mais vidas que muitos humanos. E tem mais. Querem fazer uma estátua dele na entrada de Brasília, como símbolo da parceria entre cidadãos e autoridades no combate ao crime. Uma estátua de Thor, meu fiel amigo, eternizado em bronze para inspirar futuras gerações. Roberto, continua o coronel, o que você fez mudou o país. As estatísticas de criminalidade nas estradas caíram 60% nos últimos 2 anos. Você salvou milhares de vidas. Desligo o telefone e faço carinho na cabeça de Thor. Ouviu isso, companheiro? Você vai virar estátua. Ele me olha com aqueles olhos dourados cheios de sabedoria canina e balança o rabo, como se soubesse que cumpriu sua missão na terra. Quando chego em casa, minha família me recebe com o mesmo carinho de sempre. Maria corre para me abraçar. As crianças se penduram nas minhas pernas e Thor corre para o quintal para brincar. Durante o jantar, Pedro me pergunta: Papai, você ainda tem medo quando vai trabalhar? Tenho sim, filho. Mas agora eu sei que não estou sozinho. Tenho Thor ao meu lado. Tenho a rede de caminhoneiros me apoiando e, principalmente, tenho a proteção de Deus. E como você sabe que Deus está protegendo? Porque quando gritei o nome de Jesus naquela noite, ele respondeu. E desde então ele tem respondido todos os dias. Ana Clara, sempre a mais questionadora, me pergunta: Pai, você acha que vale a pena correr tantos riscos? Filha, quando você vê famílias sendo destruídas pelo crime e sabe que pode fazer alguma coisa para impedir, você não tem escolha. Tem que agir. Mesmo com medo? Principalmente com medo. É aí que a fé faz a diferença. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama e fiz minha oração de sempre. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por Thor, por minha família, pela oportunidade de servir. Proteja todos os caminhoneiros que estão nas estradas neste momento. Dê força para aqueles que enfrentam o perigo.
sabedoria para aqueles que investigam o crime e esperança para aquelas famílias que ainda esperam por justiça. Em nome de Jesus, amém. Thor veio deitar ao lado da minha cama como sempre faz. No escuro do quarto, ouço sua respiração tranquila e sinto uma paz imensa no coração. Amanhã será mais um dia nas estradas do Brasil. Mais uma oportunidade de transportar não apenas cargas, mas esperança. Mais uma chance de provar que quando pessoas comuns se unem com propósitos nobres, podem mover montanhas. E se Deus quiser, mais uma oportunidade de gritar seu nome quando alguém precisar de um milagre. Família abençoada, se essa história tocou o coração de vocês, deixem o gostei para que mais pessoas possam conhecer o poder da fé e da coragem. Se inscrevam no canal para não perder nossas próximas histórias de superação e milagres. E deixem aqui nos comentários os nomes de vocês e de seus familiares para uma corrente de oração, pedindo a proteção divina sobre todos os trabalhadores das estradas do nosso Brasil. Deus abençoe cada um de vocês e que Ele continue enviando anjos disfarçados de pessoas e animais para proteger aqueles que precisam. Até a próxima viagem, guerreiros da fé.